Olá! Que bom poder curtir esse clima de primavera na sua companhia, estando de volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Coloque flores na sua vida, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas Apaixonados pela Leitura, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. E nesse passo a passo é sempre bom falar do hábito da leitura. A leitura é uma viagem no universo de um autor, de um escritor, e geralmente ele põe o melhor dele, a coisa mais sensível que ele tem, dessa coisa que é a arte de escrever, ele coloca resumidamente nesse projeto que é o livro. O livro sempre é a garantia de uma viagem maravilhosa. Como distribuímos nosso tempo no nosso dia a dia para tantas outras coisas, precisamos de encontrar tempo para os livros. Eu acho que, no fim, o que a gente tem hoje não é que a gente tem menos tempo para ler. A questão é que a gente foi colocando outras prioridades e outras coisas dentro do que seria a nossa existência, e as coisas importantes e fundamentais, como é a leitura, como um instrumento de abertura para o mundo, um instrumento de abertura para o outro, um instrumento de abertura para si mesmo, foi perdendo espaço e foi perdendo tempo dentro. E claro que precisamos nos permitir vivenciar experiências com a leitura. Literatura é experiência, então ler, conhecer, o gostar vem daí. A gente não gosta daquilo que a gente não conhece. E muitas vezes os preconceitos, eles são alavancas, assim, são freios, né? Eles impedem o desenvolvimento. Então, como professora, eu sempre busquei mostrar aos meus alunos a função da arte. A arte, especialmente a literatura, ela é muito importante, como diz o Antônio Cândido, né? Ela é o sonho acordado das civilizações. Ela trabalha, ela tem uma função terapêutica, ela tem uma função de ampliar o nosso horizonte de conhecimento, o nosso horizonte vocabular. Quem tem a literatura assim como um hábito, fala melhor, consegue se colocar melhor na vida porque consegue argumentar. E quem não argumenta, o argumento de quem não tem argumento é a violência. Então nós precisamos da palavra. E para a entrevista dessa edição, recebemos no estúdio da TV Sim, aqui em Linhares, o professor Rodrigo Cirino, do curso de Direito da Faculdade de Ensino Superior aqui de Linhares, a Facele. O professor Rodrigo protagonizou uma ideia brilhante, que foi transformada na publicação de um livro chamado Temas de Direito Tributário, que foi lançado no último dia 27 de novembro na biblioteca da faculdade, na forma de coletânea de artigos e que contou com a presença dos autores da obra, estudantes, professores e outros operadores do direito. Um projeto em forma de livro que juntou muita gente bacana. Então, desde o primeiro momento, a ideia foi nós trazermos alunos da Faculdade Facele, porque são alunos extremamente preparados e eu sempre acreditei no potencial deles. Então a ideia foi trazer alunos junto com profissionais já atuantes no mercado. E isso eu acho que foi o grande segredo do sucesso dessa obra. Projetos dessa envergadura, pessoal, demonstram a seriedade e a responsabilidade com o ensino superior de qualidade que acontece na Facele. O curso de Direito dessa instituição tem um dos melhores percentuais de aprovação na prova da OAB de todo o Brasil e busca formar pessoas com princípios éticos. Temos que estudar, temos que ser conhecedores da lei, temos que ser críticos, temos que apontar soluções, mas a mensagem principal, nós temos que basicamente sermos humanos e sermos éticos. Eu acho que o conhecimento ele está aí, a leitura está à sua disposição 24 horas, você pode ler aonde você quiser, mas não adianta também você ler e atrelado à leitura você não ter esse senso ético, esse senso moral, esse senso de equilíbrio e de bom senso. E o operador do direito, o estudante de direito, que é aquele que vai ser o futuro profissional, no caso amanhã, ele precisa levar
para a comunidade um pouquinho de esperança, de credibilidade. E a ética, a moral, o comportamento reto é o que a gente espera de vocês. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E seguindo nas trilhas dessa conversa bacana sobre literatura, é que vamos juntos para a nossa dica de leitura. Por que ler literatura? Por que a ficção é importante? Por que os livros são indispensáveis? Eu já ouvi gente dizendo que não gosta de literatura porque acha uma perda de tempo ler historinha de mentira. Aí, toda orgulhosa, a pessoa diz que só lê jornal, livros de história, biografias, outros só leem notícias na internet. E assim, tudo isso é muito importante e é ótimo ler não ficção. É indispensável também. Mas a literatura tem elementos que essas leituras não têm. Então, não é que uma é mais importante do que a outra. As duas são importantes porque elas trazem verdades diferentes para a nossa vida. Então, quando a gente lê bons autores de literatura, desses que nos desafiam, que nos levam a ampliar o campo da nossa imaginação, desses que pensam coisas que a gente nunca havia pensado, que confrontam os nossos julgamentos morais, que nos levam a experimentar todas as dúvidas que atormentam o seu personagem, que nos leva a raciocínios inesperados. Isso desperta em nós qualidades humanas que a gente nem sabia que existia. Cada um tem a sua vida, cada um teve as suas experiências, aprendeu a lidar com os problemas de uma determinada forma, aprendeu a interpretar o mundo de um jeito. Então, quando a gente entra na mente de um escritor, através da leitura atenta das angústias dos seus personagens, a gente exercita uma das habilidades mais importantes para compreender o ser humano. Isso se chama alteridade. A capacidade de se colocar no lugar do outro, de pensar a partir da perspectiva do outro, de raciocinar assim: se eu tivesse passado por tudo que ele passou, se eu tivesse aprendido o mundo do modo como ele aprendeu, eu pensaria de forma diferente. Diferente do que penso agora, tendo vivido as experiências que eu vivi, diferentes das experiências do personagem. E veja como isso é importante, como isso amplia a nossa humanidade. Quero compartilhar minhas vivências na degustação de ótimas leituras e é assim que divido com vocês, com muita satisfação, informações sobre Um Defeito de Cor, nossa dica de livro desta edição. Olha, que bom poder compartilhar nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Eu acho essencial dividir com vocês uma encantadora experiência de leitura que considero essencial. Falar do livro Um Defeito de Cor, da escritora mineira Ana Maria Gonçalves. Trata-se de uma saga que, ao longo das mais de 900 páginas, conta a história de Querinde, uma menina negra de 8 anos, capturada no Dahomey, em Benin, na África, e trazida para o Brasil praticamente por engano, em navios negreiros. Uma saga que atravessa 8 décadas. Uma história de sofrimento, maus tratos, racismo, conflitos, sobrevivência e superação, mas também de relações de solidariedade, crença na vida, apego ao sagrado e, essencialmente, de afetos. Avança a página, volta a página, Um Defeito de Cor é uma avalanche de emoções fundamentalmente humanas. Eu conheci esse livro, pessoal, pela indicação do ator Lázaro Ramos, que é muito conhecido, principalmente como um ativista da cultura afro-brasileira. No dia 28 de outubro, quando comemoramos o Dia Nacional do Livro, no ano de 2017. Portanto, tem um pouco mais de um ano de total encantamento por essa obra de arte literária. Falado faz uns 8 anos, é o livro que eu mais dei de presente na minha vida. Teve uma vez que eu entrei numa livraria e comprei 4, mesmo sem ter para quem dar, porque eu acho que é um livro fundamental, que todo mundo deveria ler. Um Defeito de Cor, Ana Maria Gonçalves. É um romance, mas que eu acho que explica muito sobre as nossas relações no Brasil, sobre quem nós somos, como é que
os negros chegaram nesse país e como as relações são mais complexas do que às vezes tentam fazer com que seja. Esse livro é fundamental, é um livro grosso, mas um livro muito prazeroso. Só para vocês terem ideia, ele tem mais de 940 páginas e eu li esse livro em 1 semana e meia. Passava madrugadas lendo e relendo, porque eu tinha muita curiosidade de saber o que é que ia acontecer. Um Defeito de Cor é o livro mais importante do século XXI. Quem disse isso recentemente foi ninguém menos que nosso ilustríssimo Milor Fernandes. Esse livro é fundamental. Permita que o livro faça parte da sua vida. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com o professor Rodrigo Cirino, da Faceli. Rodrigo, seja bem-vindo ao programa Sim para a Literatura. Cara, que prazer ter você aqui, principalmente que você teve a ideia, né, de organizar esse projeto que envolveu tanta gente interessada em escrever, mas principalmente em estudar, né, Rodrigo? Seja bem-vindo. Obrigado, Pereira, pelo convite. Uma honra estar aqui nesse programa na TV Sim. E gostaria de agradecer a todos os participantes, os autores desse livro, que foi um grande sonho que nós lançamos na Faculdade Faceli. E os alunos prontamente aderiram a esse projeto e escreveram os artigos que a gente já lançou na nossa biblioteca. E realmente tem sido um sucesso esse livro. A gente só tem a agradecer, Pereira, por todos os participantes. Convidamos também juízes, procuradores, convidamos auditores fiscais, que também prontamente resolveram participar do livro. Então foi um grande desafio vencido por nós. Ô, Rodrigo, como é que surgiu essa ideia lá atrás? Você teve um insight, um dia você acordou e falou, caramba, vou fazer isso. Como é que foi, Rodrigo? A ideia foi colocar o conhecimento dos alunos no livro, que muitas vezes nós estudamos a teoria do direito tributário e também a prática, mas não colocamos no papel para que esse conhecimento seja compartilhado para a sociedade. Então eu resolvi lançar esse desafio, esse sonho, por que não dizer assim, e os alunos aderiram ao projeto e foi muito bacana a recepção da faculdade e também da sociedade linharense em aderir a esse projeto do livro, que nós tivemos parceiros que contribuíram para a execução dessa obra, que foi uma obra inovadora no norte do estado. E como é que foi qual o critério que você usou para selecionar essas pessoas? Você me disse mais cedo aqui que ficou muita gente de fora, que gostaria de ter participado. Como é que foi o critério, Rodrigo? Foi surpreendente, Pereira, a participação dos alunos e a adesão, né, dos alunos nesse projeto, porque nós lançamos a ideia de 20 participantes só, com 20 artigos, e 20 profissionais. E aí nós tivemos uma procura de mais de 50 pessoas. 20 alunos do curso e 20 pessoas de fora da faculdade. 20 pessoas de fora, né, do ramo do direito tributário, dentre operadores do direito, não só juízes, promotores, auditores fiscais, mas também professores da área, que prontamente contribuíram com artigos, e aí sobrou artigo para a gente já lançar um segundo volume, uma segunda edição, no ano de 2019. Então foi assim, surpreendente esse projeto, foi algo inesperado. Eu pensei que nós teríamos menos pessoas, mas nós tivemos um número muito maior daquilo que a gente precisava para lançar a obra. E por que a escolha do tema direito tributário, Rodrigo? O direito tributário é a importância enorme para a sociedade, porque muito se fala, a carga tributária do Brasil é alta, a tributação tem que reduzir. E muitas vezes isso é falado de forma sem conhecer o tema, porque muitas vezes o direito tributário ele é algo relevante para a sociedade, porque implementa políticas públicas, traz direitos fundamentais para a sociedade, e isso é muito importante. Nós temos dito a cada dia na faculdade que o mais importante é o gasto da receita que é arrecadada através dos tributos. E aí, Pereira, muito interessante nós falarmos isso aqui. Todo o país cobra imposto da população. Todo o país, né, cobra imposto. E o mais importante dizer, Pereira, nessa oportunidade, é que os países de primeiro mundo a tributação é altíssima. E lá não se reclama de tributo, porque a tributação ela é retornada à população através de saúde, segurança, educação e políticas de lazer, políticas de moradia. De cultura. De cultura também. Então, a tributação em outros países é algo interessante, é algo que a população gosta de pagar tributo porque ela vê o retorno para a sociedade. Algo que aqui no Brasil nós não
enxergamos e por isso vem uma crítica da população no direito tributário, algo que precisa ser melhor estudado e melhor trabalhado, de que o direito tributário ele é bom para a sociedade, desde que o recurso realmente seja revertido para a população. O cidadão tem que pagar o imposto, porque em qualquer país o imposto é pago pelo cidadão. O problema nosso, então, é que nós não percebemos o dinheiro do imposto que a gente paga sendo revertido em benefício para nós. Uma educação de qualidade, segurança pública, saúde, né? O sistema de saúde que funcione bem, é essa a ideia. Essa é a ideia, Pereira. E principalmente no direito, a gente estuda o direito tributário como uma fonte de arrecadação dos tributos e, por outro lado, a gente estuda o direito financeiro e o direito orçamentário como serão gastos esses recursos arrecadados pelo direito tributário. E aí, nos nossos estudos, nós temos observado, olha, o problema está no direito orçamentário e no direito financeiro. Como tem sido gasto esse recurso. Como esse dinheiro tem sido gerenciado pelo poder público. Exato. Se o gestor público tem gerenciado de forma adequada para a sociedade essa receita pública vinda dos tributos, que aí o nosso direito tributário, através desse livro, a gente traz até umas ideias interessantes. Sugestões. Sugestões. Eu lembro que a aluna Camila Martins trouxe uma sugestão interessante para trazer um pouco menos de complexidade ao sistema do IVA. O que é o IVA? O Imposto de Valor Agregado. Trazer uma simplificação, assim como funciona para as microempresas, desse sistema tributário, para trazer uma transparência maior para o contribuinte e ele falar, olha, eu estou pagando uma vez só, não preciso pagar vários tributos, que causa realmente dúvida no contribuinte e causa também dúvidas sobre essa receita, se realmente está sendo aplicada para políticas públicas, direitos fundamentais ou não. Rodrigo, dada a importância desse tema, né, para nós, para toda a sociedade, eu dei uma olhada no livro e é bem interessante, assim, até porque, igual você falou, tem pessoas que escreveram artigos sobre o tema, mas tem pessoas também que estão fazendo sugestões de melhoria no nosso processo, né, do gestor público, de como gerenciar o imposto e como transformar esse imposto em mais benefícios para a comunidade. Como é que foi o apoio da instituição nesse projeto? Porque o livro está sendo distribuído gratuitamente, né? No próprio livro tem o nome da Facel. Como é que foi esse apoio da administração da Facel, da diretoria da Facel, Rodrigo? Como é que foi recebido e como é que esse apoio aconteceu? Queria aproveitar, Pereira, o momento para agradecer à instituição Facel, a nossa presidência, através da professora Jussara, a nossa diretora acadêmica, professora Renata, e a professora Zilda Fantin, que foram incondicionais aí, foram pontos centrais para a viabilidade desse livro e do sucesso desse livro. Eu gostaria muito de agradecer à instituição Facel, ao nosso coordenador do curso de Direito, Bernardo Augusto Rodrigues, que deu um apoio incondicional para que essa obra se realizasse. Bernardo, inclusive, fez o prefácio do livro. Ele fez o prefácio do livro e foi, de um dia para o outro ele fez o prefácio, eu pedi, ele prontamente entregou o prefácio. Eu gostaria muito de agradecer publicamente aqui a essas pessoas fundamentais para o lançamento dessa obra. E eu poderia dizer, o Pereira, dentro da sua pergunta ainda, 3 temas relevantes dessa obra, que foram, o primeiro, José Bernardino, foi um egresso da Facel, um ex-aluno, que trouxe o ICMS ecológico. E esse projeto dele foi encaminhado para a Assembleia Legislativa e para o governo do Estado do Espírito Santo, para que faça uma lei específica sobre o ICMS ecológico, principalmente dessa crise hídrica que a gente vive aí, a questão da Samarco no Rio Doce. Então, muito bacana o direito tributário podendo ser utilizado em prol da sociedade. O ICMS ecológico vai ser o imposto, que o dinheiro desse imposto vai ser utilizado para a questão ambiental. Para questões ambientais, exatamente. Eu lembro também 2 artigos interessantíssimos, um deles foi da aluna Caroline, que, junto com a aluna Ludmila, que trouxeram a questão do IPTU progressivo. Aqueles imóveis que estão sendo inutilizados, o município poderá trazer uma tributação maior a nível de IPTU para que os proprietários dêem a função social a esse imóvel. Então, bem interessante também esse artigo. Para o imóvel não ficar apenas como item especulativo. Exato. É mais ou menos essa ideia. O imóvel não pode ser um mero item de especulação imobiliária, mas ele tem que ter função social da propriedade. E aí o direito tributário ele pode ser utilizado como um instrumento de viabilizar essa função social da propriedade. Então, muito bacana esse artigo, achei muito relevante para o município de Linhares também essa temática do IPTU progressivo.
E como é que você construiu, Rodrigo, a relação com os convidados externos? Eu assisti o lançamento, né? Eu fiquei assim, sensibilizado por ter sido dentro da biblioteca. Eu acho que biblioteca é o espaço que precisa ser mais utilizado, né? Você precisa trazer a comunidade para dentro da biblioteca, estimular o aluno da instituição, da escola, a ficar mais na biblioteca. Aquilo foi muito bacana. Como é que você construiu essa relação com os convidados externos? Pereira, você convidou um monte de gente, aí algumas pessoas se interessaram, ou foi uma coisa direcionada? Eu selecionei autores que eu entendia que seriam relevantes para a obra, dentro de várias esferas de atuação, né, não só no judiciário, mas também no Ministério Público, nas procuradorias e também nas auditorias fiscais, nas secretarias de Fazenda. São os caras que têm a experiência mesmo. Que lidam o dia a dia no direito tributário. Então eu entendi que eles poderiam trazer a prática do direito tributário para a obra. E é interessante citar aqui também uma professora da FDV, da Faculdade de Direito de Vitória, que foi a Caroline Marchiori, que é uma linharense que fez doutorado em direito tributário na Alemanha. E ela trouxe um artigo muito interessante fazendo um paralelo do Brasil com a Alemanha no direito tributário. Então foi algo assim excepcional para a obra trazer essa autora, que ela é a coordenadora dos cursos de pós-graduação no direito tributário e assim traz um enorme conteúdo para essa obra para o norte do estado. Fez um mestrado na Alemanha, tem como comparar outros sistemas, né? Ela fez um mestrado na Universidade de São Paulo, a USP, e fez o doutorado na Alemanha. Ela tem como comparar como é que o sistema de tributação funciona em outros países, essa era a ideia. Exato. Okay. E dizendo que o sistema tributário nacional, ele tem algo a melhorar? Sim. Precisamos de uma reforma tributária em alguns pontos? Precisamos. Mas não é todo ruim o sistema. Muito pelo contrário, o sistema funciona e o sistema ele é adequado para algumas realidades. Rodrigo, para a gente finalizar esse encontro, eu queria que você mostrasse o livro, né, para nosso telespectador. E como é que foi, Rodrigo, para a gente resumir a sensação de lançar essa ideia, né, de idealizar esse projeto e de coordenar esse projeto com tanta gente bacana, tanto alunos, professores, né, convidados externos. Como é que foi essa sensação, Rodrigo, para a gente finalizar? Então, desde o primeiro momento, a ideia foi nós trazermos alunos da Faculdade Faceli, porque são alunos extremamente preparados e eu sempre acreditei no potencial deles. Então a ideia foi trazer alunos junto com profissionais já atuantes no mercado. E isso eu acho que foi o grande segredo do sucesso dessa obra, que a gente espera que atinja todo o estado e do norte também do estado. E isso já tem ocorrido, nós tiramos 1000 exemplares dessa obra, gratuitamente estão sendo distribuídos nas principais bibliotecas do estado. E eu só tenho a agradecer esses alunos que confiaram no nosso trabalho, que confiaram nesse projeto. E a obra foi lançada no último dia 27 de novembro, lá na biblioteca da Faceli. Então foi um grande sucesso, Pereira, é uma grande honra ter estado com esses profissionais da mais alto conhecimento no direito tributário. Isso foi muito gratificante para a gente chegar até aqui nesse momento. Olha, pessoal, esse é um projeto que ficou muito bacana, onde alunos e alunos do curso de Direito da Faceli tiveram muito prazer em participar. Foi uma experiência que eu posso dizer muito enriquecedora para o nosso currículo acadêmico. Foi um privilégio participar dessa obra juntamente com vários especialistas da área. E o artigo que eu escrevi é muito importante de conhecimento de todos, porque trata da imunidade dos templos religiosos, uma imunidade que é concedida pela Constituição e que muita gente não sabe e acaba pagando esse tributo sem ao menos ter conhecimento de que não haveria necessidade. A experiência de ter ajudado a escrever esse livro foi extremamente gratificante. Primeiro porque a gente da Faceli, como acadêmicos de direito, tivemos a oportunidade de estar do lado de pessoas já de grande renome, pessoas que são assim, muito respeitadas no meio. E estar ao lado dessas pessoas mostra que a gente tem potencial e capacidade também de ir muito mais longe. O livro agrega em muito
é o nosso currículo acadêmico e, além disso, é uma forma de levar o conhecimento que a gente adquire dentro da faculdade para toda a comunidade. Porque hoje o direito tributário é uma matéria relevante a toda a população. E a gente ter a oportunidade de expor isso e levar as pessoas além das portas da nossa faculdade, isso é muito importante. E para as pessoas, a título de conhecimento, né? O meu artigo, por exemplo, eu escrevi em parceria com uma colega de turma, a Ludmila, e nós falamos sobre o IPTU progressivo, que vem alertando e dizendo para as pessoas sobre a devida função em que o imóvel ele tem que ter. Então, isso é algo relevante a toda a população e eu acredito que possa agregar conhecimento a várias outras pessoas. Pois é, nesses tempos de pouca leitura, vamos unir forças para nos aproximar dos livros e estimular pessoas a frequentarem as bibliotecas, pois nesse espaço privado ou público está à nossa disposição um acervo riquíssimo de livros sobre assuntos variados. No nosso caso, do nosso projeto de livros de literatura, romances, crônicas, contos, poemas, poesias, entre outros, que podem nos proporcionar tudo de bom que a leitura permite. Nessa coluna, queremos estimular as pessoas de todas as idades a frequentarem a Biblioteca Pública de Linhares, para uma aproximação com os livros que estão à disposição da população, mas essa ideia pode ser reproduzida em qualquer lugar do Brasil, e que seja nossa coluna Leitura pelas Trilhas da nossa biblioteca. E vamos que vamos! Estou aqui na Praça 22 de Agosto e vim devolver um livro na Biblioteca Municipal de Linhares e quero aproveitar e indicar esse livro para vocês. O livro é Amanhecer, de Stephanie Meyer. Esse é o 4º volume da saga Crepúsculo, que conta a história de Bella, uma jovem que se muda para uma cidadezinha para morar com o pai e na escola se apaixona por um jovem que ela não sabe que é vampiro. E o Jacob é um colega de infância que ela não sabe que é um lobo e aí vai ter um atrito muito grande entre eles e toda a história que vai acontecer. Esse é o 4º volume, finaliza a série, mas aqui na biblioteca está disponível todos os 4 volumes e também está em braille, caso você conheça alguém que faz leitura em braille. Na biblioteca está disponibilizando também os 4 volumes da saga Crepúsculo em braille. E é isso aí, essa é a minha indicação de livro. Até a próxima, saudações literárias. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acesse youtube.com/Sim para a Literatura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 20 da TV RCA. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.